Olá, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia. Eu sou Moré Malachi Ben Israel, aqui de nossa sinagoga Anusim Brasil, na cidade de Criciúma, Santa Catarina. Estamos aqui na manhã deste que é o primeiro dia da semana do nosso calendário judaico. Hoje é dia 28 do mês de Ave, do ano de 5.784, e pelo calendário gregoriano, hoje início do nono mês, mês de setembro, do ano de 2024, hoje 1º de setembro do ano de 2024. Quero aqui dar as boas-vindas a todos, nossos amigos, nossos internautas, a toda a comunidade Anusim Brasil. Nosso muito bom dia, Boker Tov, um ótimo dia a todos, um excelente início de semana e uma boa semana a todos. E nós estamos iniciando a nossa semana, hoje fazendo a leitura da primeira aliá da Parashá, que estaremos estudando ao longo da semana, a Parashá Shoftim. Parashá Shoftim, que significa juízes, uma Parashá que nos fala, continua falando acerca da importância de nós observarmos a lei, os mandamentos do Eterno. Hoje, então, faremos a primeira aliá, que está no capítulo 16 de Devarim, Deuteronômio, capítulo 16, do verso 18 até o capítulo 17, Passuque 13. Quero aqui deixar os nossos votos de parabéns, Yom Holidet Sameach, feliz aniversário a você que hoje, dia 1º de setembro, está completando mais um ano de vida. Parabéns, muitas felicidades e muitos anos de vida. A todos que estão conosco, a você que está pela primeira vez, sejam todos bem-vindos à casa dos Benei Anusim, e a você que tem nos acompanhado também, sejam bem-vindos. Shalom, Boker Tov a todos. Muito bom dia. Vamos então à leitura, Devarim, Deuteronômio, capítulo 16, do verso 18 até o capítulo 17, Passuque 13. E assim nos diz nossa bendita Torá. É fundamental manter, juízes e policiais designarás para ti em cada tribo, em todas as cidades que o Eterno te der, e julgarão o povo com juízo reto. Não torcerás o juízo, não farás distinções entre as pessoas julgadas. Não tomarás suborno, pois o suborno cega os sábios e subverte as palavras justas. Perseguirás a justiça com justiça, para que vivas e herdes a terra que o Eterno te dá. Não plantarás árvores adoradas pelos idólatras, nem plantarás árvores junto ao altar do Eterno. Não construirás altares talhados em uma única pedra, pois o Eterno teu Deus odeia isto. Não sacrificarás ao Eterno um boi ou cordeiro que tenham algum defeito ou imperfeição, pois isto é uma abominação. Se achares em tua cidade um homem ou uma mulher que fizeram mal aos olhos do Eterno, transgredindo sua aliança, e indo servir a outros deuses, ao sol, à lua, ou aos astros, outros astros, e isto for denunciado, ouvirás e indignarás bem, e se for verdade, conduzi-los-ás até os portões da cidade e os apedrejarás até a morte. Somente se houver testemunho de duas ou mais pessoas poderá matar alguém, nunca com o depoimento de somente uma. E as testemunhas serão as primeiras a apedrejar o réu, seguidas pelo resto do povo. Assim exterminarás o mal existente em teu meio.
quando desconhecerem alguma lei, tal como se um sangue é puro ou não, se uma causa é justa ou não, se uma chaga é pura ou não, ou qualquer causa que provoque divergência de opiniões, levantar-te-ás e irás ao lugar, até o lugar que o Eterno escolher. E lá e consultarás e lá consultarás os sacerdotes e os juízes que estiverem atuando naquela época. E eles te anunciarão a sentença e farás conforme te mandarem. Não desviarás nem para a direita nem para a esquerda. E aquele que agir maliciosamente e não obedecer ao sacerdote e estiver ali servindo a Deus ou ao juiz, morrerá, e o mal será eliminado de Israel. E todo o povo temerá e não procederá erroneamente. Amém. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, ve'hayo lana betoheinu, Baru atah Adonai noten haTorah. Estamos iniciando mais uma semana e nessa semana estaremos estudando a Parashá Shofetim. Durante os dias da semana estudamos uma porção e no sexto dia estudamos as duas últimas porções da Parashá. E nessa semana, a Parashá que estaremos estudando é a 48ª porção, que é a Parashá Shofetim, que significa juízes. Então, o que essa Parashá nos ensina, o que a Aliá de hoje nos ensina, é de forma mesmo literal. Claro que nós podemos também atribuir essa leitura, como temos comentado, como juízes e policiais de nós mesmos, que possamos nós também nos policiar, mas o objetivo também desta aliá, a leitura de hoje, ela nos fala sobre justamente o estabelecimento de autoridades, tanto juízes como também policiais, cada um exercendo a sua função de forma literal. Nós sabemos que a função de um policial é atuar diretamente com o povo e retirando, do meio da sociedade todos aqueles que não querem andar segundo a lei. Então, todos aqueles que não andam segundo a lei que rege o seu país, eles podem causar algum mal para a sociedade, para a vida de pessoas. Então, quando algum cidadão não está sujeito à lei, a obedecer à lei, é necessário que ele seja realmente retirado do meio da sociedade, do meio do povo. E para onde ele é levado? Ele é levado para um tribunal, para um julgamento, e ali então ele deverá ser julgado. Então, cada autoridade exerce a sua função. Aquele que retira a pessoa do meio da sociedade, mas que não tem poder de condenar, porque um policial não é juiz, ele não é um promotor, ele não é a justiça em si. Ele exerce uma parte, ele tem uma função em todo este processo, que é o retirar a pessoa do meio da sociedade, ou mesmo por algum delito, algum mal que essa pessoa já cometeu, ou seja, pelo crime, pelo roubo, pelo mal causado a um semelhante, hoje até mesmo pela vida de um animal, né? Então essa pessoa, ele é retirado do meio da sociedade e levado para um tribunal, onde ele vai ser então apresentado a uma outra autoridade que tem um poder de julgar.
de que é o juiz. Esse é que realmente sentencia a pessoa. Então, quando a Torá nos fala juízes e policiais, como nós lemos aqui, né? Vamos ver aqui o texto. Juízes e policiais designarás para ti em cada tribo, em todas as tuas cidades que o Eterno te der, e julgarão o povo com juízo reto. Então, os juízes, eles têm o poder de julgar, mas de acordo com o que a Torá nos fala, o juiz tem que julgar com justiça. Ele tem que ser justo. O juiz não pode se corromper. Quando o juiz, que é conhecedor da lei e que tem essa autoridade, esse poder de julgar, de condenar ou de absolver o réu, ele não pode se envolver com a corrupção. E, segundo nossos sábios, uma coisa abominável, né? A corrupção, o suborno é algo detestável, né? É algo detestável e cabe ao juiz, então, agir com justiça, ser justo diante de um réu, não importa se ele é rico, se ele é pobre, se ele é gordo, se ele é magro, se ele é feio ou é bonito, se ele é preto ou se ele é branco. Então, a verdadeira justiça julga por aquilo que a pessoa fez e não pela a sua aparência, pela sua posição social. Então, isso foi ordenado pelo Eterno para que dentro do povo de Israel fossem estabelecidos policiais e juízes para que julgassem corretamente. E o juiz, ele vai julgar corretamente quando ele também é conhecedor da Torá, quando ele é conhecedor da lei. Então, quando o juiz conhece a lei e cumpre a Torá, realmente ele exercia seu poder, a sua autoridade realmente com muita sabedoria. Agora, o que a Torá condena, o que o Eterno condena, né, é a corrupção. Então, juízes, aqueles que exercem a justiça, não podem se envolver com o suborno, com a corrupção, porque cabe a eles agirem com a autoridade que a eles foram designados, mas com sinceridade e não por meio da corrupção. Então, todos aqueles que se envolvem nessas coisas, eles realmente estão agindo errado. E, de acordo com a Torá, nenhuma pessoa que fosse levado a um tribunal poderia ser julgado sem que tivesse as devidas testemunhas. Uma só testemunha não era válida, deveria no mínimo ser 2 testemunhas, e também não era permitido que as testemunhas tivessem algum grau de parentesco com o réu. Ou, se fosse uma só testemunha, também não era permitido, porque poderia ser de um caso de vingança, né? E aquela testemunha, como única testemunha, já poderia, assim, levar aquela pessoa a uma condenação ou até mesmo à morte. Então, a Torá sempre exigiu 2 testemunhas ou mais, né? Não poderia ser uma, não podia ser de grau de parentesco, não podia ser parente do réu. E tinha que realmente falar a verdade. Quando as testemunhas que ali estavam apresentavam-se como testemunha e a pessoa era condenada à morte ou a qualquer tipo de, no caso da morte, falamos assim, o primeiro a tirar
as primeiras pedras, como na época, né, eram então as testemunhas. E o que acontecia quando essas testemunhas agiam com falsidade, com mentira? Se isso realmente fosse comprovado, eles depois teriam a mesma morte do réu, né? Então, agiram como falsas testemunhas. Então, quando nós falamos de justiça, quando nós falamos de juízo, nós, claro, estamos nos referindo diretamente às autoridades que constituem o nosso país, que são os que conhecem a lei, que deve sim agir com justiça, embora a gente sabe que muitas coisas erradas acontecem, né? Muitas pessoas acabam sendo julgados e condenados injustamente, muitos acabam se corrompendo, né? Então isso realmente traz um mal muito grande para o réu, né? Então, no sentido de país, de governo, a lei é, é importante ter os juízes, ter os policiais. Agora, cabe a nós também, né? E no nosso dia a dia, nós também enfrentamos várias situações, às vezes, que temos que agir como um juiz ou até como uma testemunha de algum caso. Então, devemos sempre agir realmente corretamente e não nos envolver com a corrupção, com o suborno, porque realmente isso não agrada a Deus. Ok? Então, que possamos agir sempre com justiça em nossas decisões. É isso. E nós ficamos por aqui na leitura da primeira Aliá, da Parashá Shoftim, que estaremos estudando durante essa semana. Desejamos a todos um ótimo dia, que o eterno nosso Deus vos abençoe, vos guarde, vos livre de todo mal e de todo perigo. Permita o eterno que tenhamos uma excelente semana, seja uma semana cheia de realizações e conquista. A todos um ótimo dia, fique com Deus. Shalom lekulam, boker tov e um shavuot tov. Shalom, shalom.